E aí, pessoal, terceira parte da nosso conteúdo sobre ortografia. Bom, aqui o material, né, é o uso do H, né, quando que é utilizado o H. Bom, são interjeições, né, uso de interjeições, etimologia, né, uma etimologia de palavra, então assim, ela já tem uma construção, né, como hoje, homem, habilidade, dígrafos, tá? Dígrafos são quando você tem duas palavras, duas letras, né, formando uma estrutura de linguagem, então CH, LH, NH, tá? E palavras compostas, né, mini hotel, sobre-humano, super-homem, né, quando você tem esse tipo de composição, né, você tem o uso do H. É bem simples, bem tranquilo, tá? Eu traz um exemplo aqui de exceção, a palavra Bahia, né, que quando se refere ao estado, né, no caso, é uma exceção. O acidente geográfico Bahia, né, que é a entrada de, de água, né, numa determinada região de litoral, né, sem o H, né. Bahia aqui no caso o estado, né, todos sabem, né, todos conhecem. S ou Z, né? Esse aqui tem muito, né, gente? Esse daqui acontece muito, tem muito problema com esses dois aqui, né? Então, S é usado em quais situações, né? Quando que a gente vai utilizar o S, né? Adjetivos terminados pelos sufixos oso, osa, né? Que indicam grande quantidade, né? Estado, circunstância, bondoso, feiosa, oleoso, tá? Sempre com S. Então, perceba assim que vai indicar uma, uma, uma situação, ele vai indicar uma circunstância, um momento, vai indicar um volume ali, uma quantidade, tá? Então, oleoso, feiosa, certo? Sufixos, né? Esa, isa, que indicam origem, título, profissão, marquês, né? Marquesa, francesa, poetisa, né? Tudo isso acaba, né, sendo parte, né, do sufixo e do uso do S, tá? E aqui, ó, novamente ditongos, né? Novamente ditongos, depois de ditongos. Então, assim, ó, maisena, muita gente erra, porque maisena com Z é a marca, tá? É a marca, tá? Maisena se escreve com S, tá? Mas a marca usa Z, né? Maisena com Z, tá? Lousa, tá? Lousa, coisa, tudo com S, tá? O que? Ditongos. A gente viu na última aula o que era ditongo, o que era hiato, uma regra bem tranquila, bem comum aí do português. E conjugação de verbos, por, querer, né? Pôs, quis, quiseram, tá? Sempre com S, tá? Quis, né? Quis, você tem o quiz, que é que são assim, questões, né? Que são jogos, geralmente jogos de caráter mais americanizado, né? O quiz é com Z, né? O quis no sentido do verbo, tá? É com S, tá? E vamos lá para o Z. O Z é utilizado em que situações? Sufixo es, esa, que já tem, né? Já tem o Z na sua composição, né? De magreza, beleza, grandeza, tá? Que formem substantivos a partir de adjetivos, tá? Então, princípio de grandeza, princípio de beleza, tá? Noção de magreza, tá? Então, assim, você tem um substantivo, tá? O substantivo é algo que, assim, tem uma definição bastante abrangente, né? Mas essencialmente você não vai conjugar, você não vai atribuir como no adjetivo, você não tem uma qualidade, né? A qualidade no sentido de adjetivo, tá?
você tem o belo e não a beleza. Beleza é substantivo, isso em regras gramaticais, tá? Sufixos como atualizar, batizar, hospitalizar, né? Sufixo izar, tá? E aqui uma sequência de exemplos, tá? Sequência de exemplos de como que se usa o S e como que se usa o Z. Tá? Então, assim, é muito importante, tá, gente? Além disso, tá? Além de estar decorando quais são as regras, tá? Entendendo como que você aplica, qual que é o uso, é fundamental, vou repetir, a leitura, tá, gente? Leitura de revista, de jornal, de livro, legenda de filme, tá? Vale tudo, tá? Vale qualquer leitura, tá? Bula de remédio, tá valendo. G e J, tá? O G é usado nas situações, né, de ágil, égio, ígio, ógio, úgio, tá? E tem para todos, ó, presságio, régio, litígio, relógio, refúgio, tá? Então todos esses contextos, tá, usam o G. Substantivos, né, como alavancagem, vagem, viagem, tá? No caso do J, tá, é usado em palavras de origem indígena, como no caso do X que a gente viu, tá? E palavras de origem africana, tá? Então você tem jagunço, giló, jabá, pajé, jerimum, canjica, tá? Então são palavras assim que tem um contexto, né? Tem um contexto cultural, né? Um contexto, uma etimologia aí já mais enraizada em caráter indígena, africano, tá? O J no caso, certo? O J tem até uma coisa interessante, vou comentar com vocês aqui. Vocês sabem que o J, né, na verdade ele não existia, né? A letra J não existia até a Idade Média. O J ele foi criado para se economizar, né? O J ele foi uma junção, isso é mais curiosidade, tá, gente? É uma junção do D com o I. Ele foi o seguinte: quando você ia escrever na Idade Média, você usava um tipo de tinta que era difícil de se obter e usava-se geralmente couro, né? O papel, né? A produção do papel, né? Do papiro egípcio era cara também, era tão caro quanto couro. Então se usava o papiro, quem tinha o domínio da técnica, ou se usava o couro, né? Os mosteiros principalmente, que não tinham o domínio da técnica do papiro, usava o couro, escrito em couro mesmo. Então, para se economizar letras, né, às vezes a gente fala, né, de não, mas você vai fazer uma abreviatura, você vai, né, reduzir essa palavra, né, é correto escrever VC, né, quando você vai falar no WhatsApp. E no entanto, na Idade Média, né, já se usava isso, né, sempre se usou isso. O J ele foi a junção do D com o I, tá? Palavras, por exemplo, você pega que tenham essa contextualização, tá, de D e I, se tentava abreviar com o J. Você pode reparar que ele tem a curva, né, ele tem uma curvatura, né, toda, o J, e tem o ponto do I, né, ele é um D associado a um I, né. No português, né, a forma como ele chegou pra gente, ele chegou mais parecido com o G do que com o D. Olha que curioso, né, que interessante. Na língua portuguesa ele chega mais próximo do G, mas a origem dele é no D, no D e no I, e se usava isso para economizar, assim como, né, acentos, né, o acento o til, né, o acento til, o acento circunflexo, a cedilha, são todas maneiras de se abreviar, são todas maneiras de se reduzir uma palavra ou duas, né, de uma
palavra aí, você reduz uma letra, né? Uma letra ou duas, você reduz a palavra. Então, tá aí, é só uma curiosidade mesmo, tá? Não tem nada demais aí. O tio, por exemplo, se você reparar, né, a cobrinha ali em cima do A, né, quando você escrever mãe, né, você repara que aquilo é um N, né, um N reduzido. Ele indica um som de N naquele A. Então, para você não escrever mãe, né, com M, A, E, M de novo, você diminuía o tamanho do M e colocava em cima do A para indicar uma sonoridade de N, né, de uma sonoridade de M no caso, né? Então assim, são coisas que vão construindo a língua, vão construindo, né, de acordo com o tempo, então acabam chegando para a gente e a gente adota como natural, como se sempre tivesse sido assim, mas no caso não. No caso não foi, tá certo? Esse foi só uma curiosidade, tá, gente? Bom, vou só dar uma olhada aqui. Bom, a conjugação do verbo viajar, tá, no presente subjuntivo escreve-se com J, tá? Viagem. Nos verbos infinitivo, e aqui, gente, é tabela, tá? Aqui é tabela mesmo. Isso daqui é gravar, certo? Isso aqui é repetir, é fazer exercício, é responder questionário, certo? Não vou fazer, né, leitura aqui, vocês já deram uma olhada no material, não vou ficar fazendo leitura para não tornar cansativo, para não ficar maçante, certo? Cidade Mogi das Cruzes se escreve com G, a pessoa que nasce ou vive é chamada de mogiano. No entanto, a palavra mogiano existe e significa relativo ou pertencente à região que era servida pela antiga estrada de ferro mogiana. São Paulo, Minas Gerais tem os dois, tá? Tem os dois, tá? Então isso aqui vale demais para concurso, tá? Isso aqui para concurso é um negócio que tem cara de pergunta de concurso, certo? Então assim, aqui uns exemplos, tá? G e J, eu acredito que seja mais tranquilo, né? Mas ainda assim tem alguns exemplos aqui que a gente separou, que a gente deixou no jeito aqui. Tem várias páginas, tá, gente, sobre esse tema, e eu vou estar mandando para vocês o link no grupo, vou estar mandando no Classroom, certo? Eu vou ficando por aqui, tá? A gente tem mais material sobre ortografia. O material eu vou mandar completo para vocês. O conteúdo dessa semana, o conteúdo da semana que vem, tá? Já vai completo. E daí eu vou explicar também na semana que vem, né? Eu vou dar continuidade, certo? E por enquanto vou ficando por aqui, tá bom, pessoal? Falou aí, até mais!